Carolina Siebra. Carolina é advogada formada pela Universidade de Fortaleza, é isso, Carolina? Isso, exatamente. Pós-graduada pela PUC de Minas Gerais e graduando em Ciências Políticas. Você, Carol, eu vou te chamar de Carol assim porque é como eu já percebi que as pessoas têm se dirigido a você, é alguém que ficou no imaginário da população brasileira, representando uma mulher corajosa. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas saúda aí, fala com a nossa audiência nessa sua chegada aqui no Um Pingo de Liberdade. Muito obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui, né, com dois renomados da área da mídia, né, que a gente tem sofrido bastante também por conta dos jornalistas, mas para a gente é muito importante esses espaços, então eu só tenho a agradecer e agradecer a todo mundo que assiste esses programas de pessoas independentes, porque é muito importante que a sociedade saiba do que está acontecendo. Então, Carol, você é mais uma das poucas, né, que tá aí cuidando desses presos políticos. Como é que você entrou nessa história? Conta para a gente. Então, Fernão, eu entrei na história, eu sou cearense, né? Já deve ter dado para perceber pelo sotaque. Sou cearense, moro em Brasília desde 2019 e no dia 9 de janeiro eu fui procurada por uma família de Fortaleza que eram amigos em comuns de uma amiga, porque eles estavam em busca de uma parente, da irmã especificamente dessa pessoa. O nome dela é Roberta Brasil, que foi a pessoa que foi presa. Eles estavam em busca porque a Roberta não tinha dado notícias, tinha vindo de São Paulo, que era onde ela morava, para Brasília, para manifestação, e não dava notícia desde sábado. A família acompanhou pela televisão aquelas cenas de terror e ficaram muito preocupados e não sabiam qual era o paradeiro da Roberta, né? E foi aí que eu entrei nessa história, através da Roberta. Fiquei alguns dias para conseguir falar com ela pessoalmente, mas após o momento que eu consegui esse contato pessoal com a Roberta, eu Como é que conheci... você soube que ela estava presa? Como é que foi isso? Então, foi uma peregrinação, né? Digamos assim. Eu consegui olhar numa lista que saía nas mídias, né? Nos jornais, que até hoje acontece isso, a gente sabe das notícias, antes delas estarem nos processos, elas estão nas mídias, né? Nesses jornais aí que a gente conhece por aí. E aí, então, A achei... Força Armada da ditadura. Exatamente. E aí eu achei o nome da Roberta numa dessas listas, e aí eu fui em busca. Lá dizia nesse jornal que ela tinha sido detida no Senado, no Congresso. Aí eu fui ao Congresso buscar a Polícia Legislativa para poder saber o que era que tinha acontecido com a Roberta e saber onde é que ela estava. Aí disseram que os presos que estavam ali foram encaminhados para os presídios, respectivamente, para Papuda, se fosse homem, e para Colmeia, se fosse mulher. Essa peregrinação levou quantos dias, Carol? Levou em torno de uns 3, 4 dias. A família sem saber onde ela estava, tudo, até você descobrir que ela estava presa e aonde? Exatamente, até descobrir que ela estava na colmeia. E aí, assim, porque a dificuldade, né? Porque foram presas muitas pessoas, então eles não constavam dentro de sistemas. Era muito boca a boca que você sabia quem eram as pessoas, apesar das mídias já terem as listas. Mas para a gente era mais difícil. Então, assim, foi uma peregrinação, consegui, e a gente tem a agradecer muito também ao trabalho da Polícia Penal do Distrito Federal, que acolheu os advogados ali naquele momento, ali na frente dos presídios, para poder viabilizar, pelo menos, a assinatura das procurações para a gente ter acesso aos autos, que eram os sigilosos. Só para lembrar, Carol, quer dizer, normalmente um advogado tem o seu cliente eventualmente preso depois de um julgamento, de um longo processo, etc. Então, você sai do tribunal sabendo onde ele vai estar, a família sai do tribunal sabendo onde ele vai estar, que pena ele vai cumprir,
né? E você, então, passa a instruir a família ou o cliente sobre os recursos que ele pode ter e tal. Aqui, tudo ao contrário, né? Tudo, quer dizer, os advogados não sabiam como agir, né? Você não tinha assim, não era os processos autos, eles eram segredo de justiça. Aí a gente protocolou, eu protocolei a procuração da Roberta para poder ter acesso aos autos. Nos autos da Justiça Federal não trazia elemento nenhum, trazia o auto de prisão dela, mas a Roberta não tinha nada com ela, apenas o celular. E aí existia um declínio de competência ali do juiz, depois da audiência de custódia, que foi para o STF. Sendo que as pessoas ali na frente do presídio comentavam, os advogados, que já existia um auto que era físico, que para mim foi uma surpresa muito grande, e sigiloso no STF. E eu digo surpresa porque o STF tem uma matéria de 2018 dizendo que tinha tornado todos os autos 100% digital, que era um processo 100% digitais. E a gente se depara com os autos físicos e em segredo de justiça. E essa pessoa, Carol, qual é a idade dela? A Roberta tem 35 anos, é estudante de medicina da USP, está afastada da universidade por conta de tudo que aconteceu, é formada em engenharia pela UFC, né, Universidade Federal do Ceará, é uma menina, assim, sempre foi exemplar nos estudos, as cartas que eu recebi de pessoas que testemunham sobre a vida dela, sempre foi uma menina muito ordeira, muito... Ela é casada, tem filhos? Ela é casada, não tem filhos, mas pretende formar a família e agora se encontra em uma situação de incerteza. Foi por conta dela que eu entrei nesse processo e iniciei essa luta, porque saber a verdade dela ali no presídio me tocava muito. Ela dizia que tinha muito receio da família dela pensar que ela era o que a mídia dizia. E isso daí me tocou bastante. Carol, deixa eu fazer uma ambientação aqui que até o Fernão talvez não conheça. Me impressionou as suas falas lá naquelas audiências públicas, lá no Congresso, né? E eu vou te dizer também que me impressionou a atitude das mulheres ao saírem da colmeia. E eu vou te dizer por quê, porque eu comandei, Fernão, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, o CPR do Rio. E eu tinha que formar anualmente as oficiais médicas, farmacêuticas, dentistas e veterinárias. E eu levava as mulheres para o acampamento, elas ralavam junto, as meninas, e me impressionava a garra dessas moças. Eu, inclusive, me lembro de uma que estava amamentando, Carol, que ela foi para o campo, deixou o leite extraído no freezer para o marido dar na mamadeira, e ela tirava com a bomba, durante os exercícios de campanha, ela tirava o leite com a bomba numa barraca para não empedrar o leite, e ela fez todos os exercícios juntos. E eu me lembro de uma outra que me convidou para o casamento dela ao domingo, quando a gente saiu de um acampamento na sexta, e ela estava toda enlameada. Essas duas imagens eu lembro. E quando eu vi você falando lá, eu lembrei dessas meninas que eu formei como oficiais. E eu vou até passar, só para que a gente lembre, as presas saindo, e eu quero te explicar por que eu fiz essa introdução. Uhum. Essa prisão foi ilegal, os princípios da CF nacional. Olê, 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 olê. Fui pra colmeia, foi por mim, foi por você. Olê, 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 olê. Voltei pra casa pra verdade aparecer. Essas imagens sempre me chocaram, porque essas mulheres saíram do presídio falando que elas foram para o presídio por mim e por você, e cantando que elas vão para casa para a verdade aparecer. Você veja que, após meses de prisão, elas não se intimidaram. Elas continuam afirmando que elas foram presas injustamente, são presas políticas, e eu vejo você, a sua postura, e quero te dizer que eu fiquei extremamente decepcionado
com essa decisão do... eu não digo nem decisão, né? Eu até coloquei no meu Twitter STF envergonhado, porque a Rosa Weber atende pedido do Alexandre de Moraes para que o tribunal político atue fora das vistas da população, vedada a sustentação oral dos advogados, olhando nos olhos dos ministros e sem debate na corte em tempo real, né? Essa decisão foi pedida pelo Alexandre de Moraes e a Rosa Weber atendeu. E por que eu fiquei muito decepcionado com isso, especialmente com essa notícia? Porque eu quero te dizer uma coisa, eu queria ver você ali na sua sustentação oral, olhando nos olhos daqueles ministros do Supremo, como mulher que se mostrou lá naquela audiência pública. E eu lembrei das minhas oficiais que eu formei e lembrei dessas mulheres saindo da colmeia. E quero te dizer que estou decepcionado com essa decisão, que, para mim, é uma decisão que avança até nas prerrogativas da defesa. Explica um pouquinho para a gente isso. Então, Coronel, é exatamente isso, né? A gente vem reclamando sobre isso nesse processo. Os julgamentos virtuais têm ocorrido em recebimento de denúncia, em algumas fases desse processo, e a gente já viu que não deu certo, no sentido de que a defesa tem que gravar vídeo, é importante que a sociedade fique atenta a isso, porque quando a gente fala plenário virtual, a gente imagina que vai ser ali um online, como a gente está conversando aqui. E não é. A defesa vai gravar um vídeo de 1 hora, como se ela estivesse no plenário, vai colocar esse vídeo no processo e sabe Deus lá se eles irão assistir o nosso vídeo para poder fazer o voto. Gente, aconteceu isso nas denúncias, recebimentos de denúncia. A gente tem provas de que a última pessoa protocolou o vídeo dela às 11h59 e alguns segundos, um vídeo de 15 minutos no dia, e às 0 horas o relator, o ministro Alexandre de Moraes, postou o voto dele. Então, assim, para a gente, é uma coisa que eu costumo dizer, e eu digo isso abertamente, muito tranquilamente, ele não fez questão nem de fingir que ele assistiu os vídeos, nem de fingir que ele ouviu. A palavra aí não é decepção, é indignação. É indignação. É básico, né? Agora nós estamos sendo condenados pelo correio. Quer dizer, o cara manda uma carta para você falando: você está preso 17 anos. Cara, que nível que chegou. E é lamentável que se abra esse precedente, porque hoje não é só o Aécio, o Tiago, o Matheus que estão condenados e que estão sem direito a recorrer, que estão também condenados pela mídia, né? Hoje a gente está abrindo um precedente para que várias outras pessoas sejam condenadas de forma injusta e autoritária. E isso é preocupante. Não é? Olha, as palavras estão atrasadas em relação aos fatos. Isso é de um grau de violência que eu, que passei 50 anos dentro de uma redação no século XX, que foi o século dos totalitarismos, tal, raramente vi coisa parecida, né? Isso não existe mais, né? Desde da queda do muro, né? Do fim do nazismo, né? Nesse grau que nós estamos, né? É isso que isso representa. É para esconder mesmo da sociedade, maquiar, né? Digamos assim, da sociedade. Eu acho que é pior que isso. Isso é para infligir terror. Infligir terror. É julgamento sumário. Uhum. Né? Isso é uma coisa de uma violência inominável. Então, sabe, esses jornalistas que estão endossando isso, cara, eu não te dou o direito de usar esse título. Você não é jornalista, entendeu? Você é um biltre. Você está fazendo um papel canalha. Você está endossando a prisão de gente sabidamente inocente de uma forma sumária que não tem nada a ver com democracia e falando a palavra democracia que devia queimar sua língua de quem fala a palavra democracia diante de uma situação como essa. E eu vou além, Carol, porque nós temos uma situação que eu queria que você explicasse para a nossa audiência. Por que
todas essas pessoas foram remetidas ao ministro Alexandre de Moraes. E vou além. Porque foi privada ou foi extraída dessas pessoas o direito de recursos? Por que essas pessoas estão sendo julgadas na última instância diretamente? E vou até aclarar um detalhe. Com vários dos processos, das informações vedadas até à defesa, porque eram frutos de um inquérito aparentemente secreto. Então, veja que hoje, essa notícia é de ontem para hoje, o ministro Alexandre de Moraes ele prorrogou o inquérito das milícias digitais antidemocráticas por mais 90 dias. E a Carol caiu, mas a gente vai comentando aí, até ela voltar, eu coloco ela de volta. Mas, de todo jeito, me chama a atenção, Fernão, que quando o Alexandre de Moraes ele prorroga esse inquérito das milícias digitais, que já é um desdobramento, né, do primeiro, do tal do inquérito do fim do mundo, e que depois se transformou em inquérito de atos antidemocráticos, e ele, com isso, ele fez toda a defesa desses 1.500 presos serem concentradas nele em inquéritos secretos. Ô, Gerson, tudo isso que você está descrevendo não está escrito em livro nenhum, em regra nenhuma. Né? E a democracia, o Estado de Direito, né, é o estado de previsibilidade. Né? A lei tem que ser conhecida de todos. Não pode haver punição sem que tenha havido lei previamente, né? E que defina o crime. Né? Não pode haver prisão antes que tenha havido processo. Então, está tudo invertido. E aí, se você me permite reformular um pouco essa pergunta que você fez para a Carol, né? Porque é isso que a gente tem que dar consciência. Por que isso está acontecendo? É óbvio, né? Porque esses caras estão instalando uma ditadura, estão acabando com todos os direitos que a civilização levou milhões de anos para estabelecer, né, no chamado Estado de Direito. Agora, Carol, não a pergunta que eu reformulo um pouco do que o Gerson perguntou é como é o processo normal para se chegar a essas etapas? Né? O que está sendo saltado aí? Como é que você chega normalmente a alguma coisa como essa? Então, Fernão, primeiro que essas pessoas não deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso daí é um fato que é incontroverso. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já tem decisões, julgados nesse sentido, de que quando você puder separar e desmembrar os inquéritos, as investigações de pessoas que têm foro privilegiado para aquelas pessoas que não têm, você deve fazer. E o que tem acontecido? Não. Colocaram exatamente para ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que aí a gente sabe que eles não estão albergados pelo Conselho Nacional de Justiça, então eles não sofrem punição. Quem deveria fazer esse controle externo seria o Senado, e a gente não tem visto o presidente Rodrigo Pacheco se manifestar. Ultimamente ele tem falado por conta da decisão das drogas e etc., mas a gente tem esperado que ele faça mais, né, desse controle externo. Quem são as pessoas que têm a prerrogativa ou o direito de serem julgadas pelo Supremo Tribunal? Quem são então, as pessoas que devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal, o que é o rol do artigo 102 da nossa Constituição Federal, são os deputados federais, o presidente da República, os ministros de Estado, essas pessoas que devem ser julgadas. Essas pessoas, na verdade, elas escolhem, ao momento que aceitam estar nesses cargos, elas escolhem isso, escolhem ter o foro privilegiado. E essas pessoas comuns que foram presas dia 8 e dia 9, elas não escolheram por ter foro privilegiado. Então, falando do transcurso do processo normal, né, porque aí eu vou trazer também que essa supressão de instância, né, levar elas logo para a última instância, que é o STF, faz com que elas percam o que a gente chama de duplo grau de jurisdição, que é um direito que está lá nos direitos humanos, que tanto se fala sobre a defesa dos direitos humanos.
toda pessoa tem o direito a ter o duplo grau de jurisdição, que é aquilo, o juiz julga, dá a sentença e outro juiz ou confirma ou reforma aquela sentença. Se eles pelo estivessem menos dupla, né? Porque no Brasil tem mais do que duas. Exatamente, no Brasil tem mais do que duas, mas a dupla seria pelo menos o mínimo que se poderia fazer a essas pessoas. Que a civilização admite. É isso Exatamente. Aí. Então, elas seriam julgadas ali na Justiça Federal, né, que seria a competente, de acordo com 109 da nossa Constituição, e aí elas seriam julgadas, teriam direito a habeas corpus para verificar a legalidade dessa prisão, elas teriam direito a recorrer um recurso, e elas indo logo para o Supremo Tribunal Federal, elas perdem todas essas etapas que elas deveriam ter por direito, né? Então, assim, Carol, é perigoso. Adicionalmente, quer dizer, nós estamos no país que eliminou a condenação de um presidente por 9 juízes de 3 instâncias por unanimidade, né, alegando tecnicalidades. Né? Quais são as tecnicalidades que foram violadas nesse processo? Por exemplo, que poderiam, para qualquer um deles, eliminar esses julgamentos. A lista é longa, Fernão, a lista é bem longa. Mas vamos lá, vamos começar pela incompetência do STF, né? Pela suspeição do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, a partir do momento que, e aí vou até gravar um vídeo sobre isso. Se você for olhar os dados que ele pede que seja extraído dos celulares das pessoas que foram presas pela perícia da Polícia Federal, a gente vê que é bem pessoal, para não dizer ao contrário. Ele pesquisa termos como morte ao Xandão, Alexandre de Moraes e etc. Está lá na perícia, não é a Carolina que está dizendo, está escrito lá. Então, assim, ele é suspeito porque ele se coloca como vítima e, ao mesmo tempo que ele é vítima, ele é julgador e, ao mesmo tempo que ele é vítima e julgador, quando a gente olha os julgamentos passados, ele também é o acusador, porque ele faz ali um papel que a gente não consegue diferenciar se ele está atuando como acusador ou como julgador. Então, assim, esses dois são graves, mas aí a gente vem para várias outras nulidades. A questão da não individualização da conduta. Se a gente for observar em um caso, ele fala muito sempre sobre a briga de torcidas. Vamos trazer para um caso concreto para que as pessoas entendam. Há um mês atrás, faleceu uma menina vítima de uma briga de torcida. Eu acho que todo mundo acompanhou o lamentável episódio, uma torcedora do Palmeiras que levou uma garrafada e faleceu. A polícia conseguiu chegar numa investigação onde ela prendeu 16 pessoas, depois soltou as 16 pessoas, porque conseguiram chegar no autor da arremessada de garrafas. E esse autor foi solto também por falha na investigação. Então, assim, eu trago uma semelhança de briga de torcida, mas quando a gente fala em torcida, a gente fala em torcida organizada. Existia uma organização, existia um líder, as pessoas estavam ali porque sabiam que era uma torcida organizada e estavam ali porque queriam. Então, não se assemelha à situação que a gente viveu, de fato, no dia 8, porque não tinha líder, as pessoas não estavam ali de forma organizada e cada um queria uma coisa. E aí, para embasar essa questão do crime multitudinário e não ter que individualizar a conduta. E aí o ministro traz também para essa, porque aí eu vou voltar um pouco para a questão da suspeição. Ele foi na revista Piauí, deu uma entrevista e falou que ele não tinha, que a PGR não tinha que individualizar e dizer que fulaninho quebrou a cadeira A, cicraninho quebrou a cadeira B, nem nada. O que não é uma verdade. A gente sabe que, inicialmente, nesses crimes multitudinários, pode ser que não precise individualizar ali naquele momento em que está em fase investigativa. Mas, a partir do momento que você vai denunciar e condenar uma pessoa, você precisa, sim, individualizar. Porque eu não posso responder por um crime que foi o Fernão que cometeu ou que foi o Coronel Gerson que cometeu. Isso é injusto.
Isso é injusto. Isso é óbvio até para mim, que sou analfabeto ou semi-analfabeto em tecnicalidades jurídicas. Agora, considerando que a pessoa que está pisoteando todas essas regras elementares, lógicas, né, que qualquer pessoa leiga no assunto pode concluir, né, é um constitucionalista renomado que dá aulas do que está escrito na Constituição e de toda a técnica jurídica e etc. Né? Então, o que isso caracteriza? Para mim, é um claro abuso de poder. E a gente tem legislação para isso. Com toda a carga possível de dolo, porque ele sabe exatamente cada vírgula das leis que ele está violando. Cada vírgula. Ele pode dar aula sobre isso. E, assim, a gente vê no falar dele a raiva, né, que ele fala, assim, o rancor que ele fala, que isso demonstra, mais uma vez, a suspeição assim, dele, sabe? E é injusto que a gente veja que os outros ministros corroborem com essa decisão, né? Com exceção ali do ministro Nunes Marques, do ministro André Mendonça, que votaram pela incompetência do STF. Não, o papel dos outros é uma lástima, né? É uma coisa vergonhosa. Inclusive a gente viu uma nova modalidade que eu não conhecia através do direito. O ministro Fux falou que a defesa deveria apresentar um álibi das pessoas e não a PGR indicar o que é que elas estavam sendo acusadas. Imagina só, Fernão e Coronel Gerson, se eu lhe acusar de crimes, do mais variado que seja, vamos colocar um crime que o povo detesta, né? Que é a violência sexual. Acuso vocês dois de violência sexual e vocês terão que provar que não me violentaram. Olha a gravidade disso. Olha o precedente que a gente abre nesse momento e que as pessoas não estão enxergando. As pessoas não estão enxergando a gravidade disso. Não, agora, Carol, já migrou dessa outra novidade, né, de obrigar todo mundo que não quer sofrer um processo a confessar uma culpa, assinar uma confissão de culpa, já migrou para o âmbito empresarial. Agora eles estão fazendo, antes de serem julgadas as causas tributárias, né, o empresário tem que assinar um ato confessando, né, que ele deve aquele tributo que ele está contestando na justiça antes do julgamento, porque, senão, ele vai tomar multas que multiplicam infinitamente esse valor. Quer dizer, então, não vai ficar pedra sobre pedra, é o que eu digo. Isso vai alcançar todo mundo, né, como está alcançando já o pessoal do Ministério Público, né, que, com essa decisão do Toffoli, ficou na reta também, né, e está reagindo agora por causa disso. Vai pegar todo mundo. Vão pegar todos os juízes, vão pegar todos os políticos, né? Vão pegar todos os cidadãos brasileiros. Então, e é isso. Carol, você é uma advogada que tem uma certa peculiaridade, porque você tem 6 réus ali que foram presos no dia 8 e tem 6 que foram presos no dia 9. Então, são 2 ações diferentes. E nós vimos que houve uma proposta que, do ponto de vista do desembargador Sebastião Coelho, que nós entrevistamos aqui no dia 7 de setembro e fez aquela sustentação oral que o Brasil inteiro viu, ele entende que os acordos que estão sendo oferecidos pela PGR aos presos do dia 9, que você tem 6 clientes seus ali, que você é a voz dessas pessoas, não deveriam celebrar esse acordo, na opinião dele. E é claro que você é uma advogada de casos concretos, de pessoas que estão com tornozeleira e estão sofrendo. Mas eu queria fazer um link com isso e te dizer o seguinte, e Fernão, veja a que ponto chegou a classe dos chamados jornalistas e a que ponto chegou a classe dos operadores do direito do Ministério Público. Eu vou colocar só um pedacinho, Carol, de uma entrevista para que a gente perceba a que ponto nós estamos chegando. Quando a PGR fala de um curso que será imposto, essas pessoas no acordo não poderão usar mais as redes sociais
E, para não serem empresas, elas serão submetidas a um curso, Fernão, que remete àquelas ditaduras que fazem a reeducação política. Ouça só e veja a reação da repórter. É de um curso que a pessoa vai ser obrigada a fazer esse curso presencialmente, tá? Um curso, por exemplo, sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Um ótimo curso para essas pessoas, hein, procuradora? Que ótimo curso para essas pessoas, eu acho muito bom. E então, tudo isso para elas não serem presas, né? Tudo isso para elas não serem presas, para ficar bem claro para a nossa audiência. Quer dizer, elas aceitam uma série de regras que vão ser colocadas e elas ficam sem serem presas. Vergonhoso, vergonhoso. Eu gostei de ver a cara do Josias. O Josias, que é um velho jornalista, sabe bem o que isso significa. Eu não sei se ele teve coragem de dizer isso depois da fala dessa senhora. Não, então, assim, primeiro de tudo, antes da questão do curso, a gente tem que fazer um curso de direito penal, né? Aí para o procurador-geral. E para os jornalistas também, né? Porque e para os jornalistas também, né? Eu sinto muito, estive com o subprocurador, me recebeu muito bem, muito cordialmente, mas ele, enquanto parte da justiça, né? Parte dessa justiça, ele deveria ter corrigido no momento em que ele estava lá, ao invés de rir, corrigido a repórter, que não cabe mais prisão para essas pessoas, certo? E o que acontece? Eles pegam uma situação onde não existe prova contra essas pessoas de que elas estavam cometendo crime algum. Porque se elas estavam cometendo crime, que se prendam as pessoas, os comandantes das Forças Armadas que prevaricaram, porque viram aquelas pessoas ali cometendo crime e não prenderam, e que se prendam os comandantes das Forças Armadas do ano passado também, que emitiram carta informando que aquelas pessoas estavam no seu direito constitucional de se manifestar, que a gente acreditava que existia, né, esse todos direito. Os manifestantes que puseram fogo em ministérios a vida inteira aí, nunca se falou uma palavra sobre isso. Exatamente. E assim, quem é que a pessoa assinar, porque ele fala no começo dessa parte aí, dessa fala dele, ele fala que as pessoas vão ter que confessar. Confessar o quê? O que ele quer que essas pessoas confessem? Por falta de culpa. Porque assim, eu não vejo que eles cometeram crimes, eles estavam albergados ali pela Constituição, pelo seu direito à manifestação, tanto que ficaram acampados mais de 70 dias. Então, assim, eu acho um absurdo que o procurador, o subprocurador, vá à televisão, fale esse tipo de coisa, né, na televisão. Acho que também os jornalistas e a subprocuradoria deveria ter aula de história, porque eu nunca vi golpe de Estado sem armas e sem ter uma pessoa para assumir. Né? A gente sabe que golpe de Estado tem que ter um líder. Né? Quem assumiria? Também, além do Ministério Público, né, que ficou na reta agora e está lá esboçando alguma reação, né, nós tivemos, esses dias, essa manifestação da OAB, que sempre foi um aliado preferencial da ditadura lulista, né, reclamando porque estão simplesmente anulando a advocacia nacional. Né? Os senhores não venham nos chatear com os seus discursos. Né? Manda uma gravação aí que a gente vai mandar para o Flávio Dino guardar, como ele guarda as gravações todas, né? e que se dane. Então, quer dizer, está revogada a advocacia brasileira, está revogado o Ministério Público, o Judiciário já foi revogado lá quando anularam todas as decisões das 3 instâncias abaixo do Supremo. Né? Então, está tudo revogado. Vocês, como advogados, estão procurando algum apoio de justiça em organismos internacionais? Porque eu acho que
para o Brasil, o que resta é isso agora, entendeu? É ir aos organismos internacionais para denunciar o que está acontecendo. Você tem um conhecimento no meio da advocacia de algum movimento desse tipo? Sim, sim, e é necessário, né? Tem que ser denunciado, porque o que está acontecendo no Brasil já é uma forma ditatorial, né? Não tivemos essa tentativa de golpe, mas foi suprimido, como todas as ditaduras, os direitos das pessoas serem defendidas, né? Isso daí a gente já conhece na história do Brasil, isto é, quem estudou história, né? Porque eu vejo que tem muita gente comprando a história que a mídia está vendendo e não está nem aí para o que já aconteceu. Mas a busca, sim, vai ocorrer por organismos internacionais. Antes que eles acabem, antes que o Brasil seja retirado. De nada específico? Algum manifesto, algum acionamento de alguma instituição internacional que você possa nomear? Alguma coisa assim? Sim. Por exemplo, no caso do Tribunal Penal Internacional, eles tratam ali sobre o crime contra a humanidade, né? Já há uma movimentação do Congresso Nacional em relação a isso, principalmente em relação ao ministro Flávio Dino, né? Mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é quem trata sobre essas violações, então estamos em busca de nos organizar para buscar essas cortes, sim. Carol, nós temos 3 condenados já, né? Foram os 3 primeiros condenados, inclusive o condenado Aécio, ele foi defendido, né, pelo desembargador, atualmente advogado Sebastião Coelho, e eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses, porque nós não podemos fazer muito mais do que divulgar, do que o nosso papel de comunicadores, né? Mas com você eu queria falar sobre esses presos, porque a nossa contribuição agora pode ser, ou pelo menos poderia ser, de apoiar as famílias. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente tirar de números. Não são 3 presos, são 3 brasileiros, cidadãos, seres humanos. E eu vou te pedir para você falar de cada um deles, começando pelo próprio Aécio, que eu faço questão, viu, Carol, de colocar para a nossa audiência pela primeira vez. Nós somos o primeiro programa que está fazendo isso, e eu vou passar isso para todos os nossos colegas. Aí você tem o Pix da esposa do Aécio. Aí tem uma foto da família dele. Eu sei que ele é um funcionário, que foi funcionário da Sabesp anos, e Fernão, até o Rui, do presidente do PCO, fez questão de falar que ele acha um absurdo um pobre, um trabalhador estar sendo responsabilizado. Quer dizer, até os comunistas raízes já perceberam que esse autoritarismo é absurdo. Mas eu queria te pedir, Carol, falasse um pouquinho sobre o Aécio, quantos anos ele recebeu, por quê, um pouquinho sobre cada um. E nós vamos ter a oportunidade de você falar de cada um dos 3. Tá. No caso do Aécio, a pena dele foi condenado a 17 anos, né? Sendo 15 anos e 6 meses em regime de reclusão, na verdade, em reclusão, que inicialmente é em regime fechado, né? Quando a gente fala esse número, 15 anos e 6 meses, é muito assustador, mas a gente tem toda aquela progressão de pena. O Aécio, ele está sendo assistido pelo desembargador Sebastião, hoje advogado, né? Mas também ali pela doutora Juliana, pela doutora Larissa e pelo doutor Matheus, que estão fazendo um trabalho técnico excelente para o Aécio. O Aécio, ele foi condenado a esse montante. Eu estava no dia lá da audiência dele. O ministro Alexandre de Moraes usou uma dosimetria da pena que ele considera que o juiz ele tem a discricionariedade para decidir daquela forma. Sendo que o que acontece? Ele foi condenado, eu anotei aqui para eu não me perder, no crime de abolição violenta ao Estado Democrático, a 5 anos e 6 meses. No crime de golpe de Estado, 6 anos e 6 meses. O de deteriorização, 1 ano e 6 meses. E o de associação criminosa armada sem arma, né? Porque não tem arma, 2 anos.
certo? Esse montante dá os 15 anos e 6 meses, que eu trouxe só a parte que é de reclusão, né? Que é o de regime fechado, mas o que acontece? O Aécio vem sendo massacrado pela mídia, né? Ele vem sendo... Essa pessoa aí que tem aí a foto, ninguém se dignou a mostrar o vídeo que o Aécio faz dentro do plenário, dizendo: pessoal, vamos embora, porque aquele pessoal ali está querendo quebrar, e esse não é o nosso objetivo. A gente já conseguiu visibilidade, vamos embora, ninguém veio aqui quebrar nada. Ninguém mostrou esse vídeo do Aécio. Mostraram o vídeo que ele gravou e que, na verdade, ele não publicou. Ele enviou em um grupo da Sabesp, né, para os amigos, e esse vídeo foi vazado de alguma forma, foi enviado naqueles e-mails de denúncia para delatar que ele estava aqui. Então, aquele vídeo chegou através de uma delação não premiada, né, que botaram nos e-mails, que inclusive a gente recebeu esses e-mails, né? Diga-se de passagem, a gente sabe quem são as pessoas que fizeram denúncias contra as outras pessoas. Ele mandou num grupo de amigos, confiando, e esse vídeo vazou. Recentemente... Passa esse vídeo dele convocando o pessoal para sair, né? Porque eu tenho uma sessão no meu canal do YouTube que chama Memória Nacional, que é para esses casos. Eu irei lhe passar. Deixar isso lá registrado, por favor. Irei lhe passar, e é importante que a gente diga que teve uma reportagem de grande repercussão esse final de semana, e algumas pessoas foram entrevistadas para essa reportagem, e eles cortaram todas as pessoas que falavam bem do Aécio. Aécio é uma pessoa com mais de 30 anos de empresa, que nunca se indispôs com ninguém, uma pessoa que sempre teve, seus amigos falam que ele, enquanto colega de trabalho, era uma das melhores pessoas que tinha. Era não, porque ele continua vivo e, se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar ele dessa. Mas é uma pessoa extremamente educada, extremamente cortês. Seus vizinhos dizem a mesma coisa. Ele se indispôs com um vizinho e, por conta disso, o ministro, pela conduta, ele aumenta a pena do Aécio e a pena dele chega a 17 anos. Então, assim, é lamentável. Disseram que ele estava recebendo vaquinha, que não é verdade. Está aí o Pix da esposa dele. A esposa dele tem passado por grandes dificuldades, tem sido ajudada pelos familiares do próprio Aécio. Ele está passando por um momento muito difícil, né? Continua preso, não saiu desde o dia 8. Então, assim, a verdade ela precisa ser dita para a sociedade e todo mundo precisa saber disso. Esse é o Aécio e os seus filhos. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do Matar, né? O Thiago Matar parece que foi condenado a 14 anos, não é isso? Isso. E aí aparece o Pix da esposa dele, a Vanessa. Eu estava vendo alguns relatos que eu nem vou ler, Fernão, porque são tão chocantes. Os filhos estão sendo impedidos de conhecer a situação, porque seria tão constrangedora que, para eles, o pai está trabalhando, ele vai voltar, eles veem o ônibus chegando, acham que o pai está chegando, e é uma coisa assim tão chocante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Carol, sobre o caso do Thiago Matar. Coronel, só sabe quem está aqui sentindo na pele, né, o que a gente está. Olhar para os olhos da mãe do Thiago Matar, com os olhos cheios de água, e ela perguntar quantos votos faltam, doutora, quando estava lá no julgamento, assim, de partir o coração de qualquer pessoa, porque o Thiago Matar está aí, 14 anos, sendo deles 12 anos e 6 meses. E me perguntam por que a pena do Thiago Matar foi menor do que a dos outros dois. Porque o Thiago Matar não foi encontrado vídeos no celular dele. Vê só, os outros tiveram a pena aumentada, seria uma agravante por live. Eu nunca tinha visto esse tipo de agravante. Agravante por exposição em redes sociais, não conhecia. Mas foi isso que aconteceu e a gente precisa dizer isso para a sociedade. A sociedade precisa saber que os outros tiveram uma condenação maior por terem gravado o vídeo. No caso do Matheus, por ter conversado com a esposa pelo WhatsApp. Então, assim, eles tiveram
essas penas aumentadas, está aí o Matheus, a esposa dele, Kimberly, que teve bebê enquanto ele estava preso, não conheceu o filho, não conhece o filho ainda, e foi condenado a 17 anos. No caso do Matheus, o Matheus foi preso, ele já estava na altura do Buriti. Para quem conhece Brasília, é bem distante do Congresso Nacional. Então, está aí o Matheus. O Matheus, pelo que eu li, a esposa teve neném, ele nem conheceu, obviamente, e a criança está com refluxo, ela está tendo muita dificuldade, está dormindo no chão com receio da criança durante a noite. É uma jovem, ela é bem jovenzinha, me parece que tem aí acho que 22 anos, e está passando por uma situação dramática. Então, o que nós podemos fazer para contribuir com essas pessoas é isso, nos mobilizarmos para, de alguma forma, nós ajudarmos as famílias nessa fase. As famílias pelo Pix, sim. Já anotei. Exatamente. Aqui. E as pessoas precisam conhecer a verdade, e a gente só conta com mídias independentes como vocês, porque as pessoas precisam saber que Matheus, Tiago e Aécio não são criminosos, não são essas pessoas que a mídia pinta, não são terroristas, não foram presos com armas. Então, é importante que a sociedade saiba e que a verdade venha à tona e que as pessoas conheçam essa verdade.